Não é difícil a gente encontrar pessoas testando o limite da gente, nos envenenando, falando que tudo vai dar errado. Você vem com uma solução, a pessoa vem com 30 problemas, até um ponto que você chega a pensar que o melhor seria se afastar. Mas muitas vezes isso não é possível. E aí, o que eu faço para conviver em ambientes negativos? Fica até o final desse episódio que a gente vai passar para você a resposta. E solta a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao episódio 160 do Café com PNL. Eu sou a Carol, hoje estou aqui com a Viviane Lauren. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse grande episódio. Exatamente. E eu trouxe aqui para vocês algumas dicas. Se você, por acaso, precisa conviver em um ambiente negativo, ou que você pensa, nossa, parece que tem uma energia pesada esse ambiente aqui em que eu estou, o que eu faço diante dessa situação, né? Esse foi um tema pedido por vocês, que a gente está atendendo esse pedido, então já lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, lembra de seguir a gente por lá também e dar 5 estrelas, que aí a gente sabe que você gosta dos temas, que você se interessa, é uma forma de você nos ajudar. Então a gente está trazendo esse conteúdo que você pediu para você e aí em troca a gente pede essa colaboração, porque é o engajamento de vocês que mantém esse episódio funcionando. Então nos ajude a continuar com o projeto, curta esse vídeo, esse episódio e envie para alguém que você sabe que vai se beneficiar bastante com o tema também. Perfeito. Vamos lá. E antes de mais nada, antes de eu passar para você como você faz para conviver num ambiente negativo, uma primeira coisa que eu quero deixar muito claro é: para de tentar mudar o outro. A pessoa ela não vai de forma forçada mudar. Ela vai mudar quando ela perceber que o comportamento dela, que ela não percebe o quanto aquele comportamento dela é prejudicial. Se você tentar na marra, a pessoa ela não percebe que ela é assim, ela não vai mudar. Ah, não, mas é que minha mãe é tão negativa. E aí eu falo pra minha mãe, mãe, você tem que ser menos negativa. Mãe, você tem que ser menos pessimista. Ela não enxerga que ela é uma pessoa muito negativa. Ela não enxerga o pessimismo nela. Então, e mesmo que se ela enxergar, já é um padrão tão embutido que para quebrar ela vai precisar treino, ela vai precisar de tempo. Não adianta achar que isso também muda do noite para o dia, não é assim também, né? Então, ter um pouco de paciência quando a pessoa está num processo aí de mudança, né? Se você de fato quer mudança em alguém, você precisa entender que não é você que vai mudar ela. Não é. É ela que vai querer mudar. Agora, o que você pode fazer, você como indivíduo nessa história inteira, é despertar a curiosidade e trazer clareza para ela. A consciência. Consciência. A partir do momento que ela ganha consciência, aí fica muito mais fácil. Talvez a dica que eu vou passar logo na sequência para vocês, que é para ser usada por você para conviver nesse ambiente, seja o primeiro passo para que essa pessoa ao seu redor queira mudar. O objetivo da próxima dica que eu vou passar não é mudar a pessoa, mas é uma consequência, acaba virando uma consequência dessa dica, a pessoa criar consciência e mudar também. E essa dica que eu vou passar é: dê limites. Simples assim. Porque se você se deixa levar pela negatividade, isso vai afetar a sua saúde mental. Você não vai performar do jeito que você gostaria no trabalho, você não vai ficar em tranquilidade, em paz dentro de casa, se esse for o caso, né? Se o ambiente negativo for na família, etc e tal. E o primeiro passo para a pessoa perceber que ela está sendo negativa é justamente no limite que você dá. Se você não dá limite, ela vai continuar sendo negativa. Se você fala, opa, aqui não, daqui para cá, não. E aí o limite é você que vai saber dar. Eu não sei qual é o limite você vai escolher, mas, por exemplo, se a pessoa começa a falar coisas negativas, você pode mudar de assunto. É um caminho. Eu coloquei. Se a pessoa é uma pessoa que tenta puxar o seu tapete, por exemplo, na empresa, o tempo inteiro, você coloca como limite deixar tudo por escrito. Porque aí não tem como a pessoa falar, mas não é bem assim. Tá tudo por escrito. A gente falou isso no episódio que a gente falou sobre reuniões também. Então é uma forma de dar limite, né?
Exatamente. Eu penso também, se você quer mudar o padrão da pessoa, é assim, quando ela falar alguma coisa que você vê que é uma coisa negativa, é um pensamento negativo, é fazer a pessoa repensar, né? De que outra forma, sem ser essa, você poderia pensar? Olha, você percebe que toda vez que a gente fala tal coisa, você traz um lado negativo das coisas? De que outra forma você poderia pensar que não fosse dessa? Ou seja, ajudar a pessoa a começar a trazer consciência do padrão, né? Que às vezes ela está repetindo um padrão que já é do pai, do outro, né? Que já é um padrão que já vem adquirido há muito tempo, né? E por ser adquirido há muito tempo, a pessoa nem percebe que ela atua daquela forma. Então, mostrar para a pessoa naquele momento esse padrão é interessante para ela poder quebrar, né, o padrão do negativismo ou do pessimismo ou de uma forma negativa, né, de ficar pensando de uma forma muito negativa, né? Exatamente. O segundo passo que eu acho muito importante que você que está em casa saiba e tenha consciência disso, ele vem, eu vou explicar para você de uma forma um pouco inusitada, tá? Antes de falar qual que é o passo, eu vou te contar uma metáfora que ela foi contada por um psicólogo que chama Marcos Lacerda. E na verdade é batida, ele não é a única pessoa que conta essa metáfora, tem outras pessoas também, que é a metáfora do monge que queria meditar. E no lugar, lá no monastério que ele estava, ele achou que estava muita confusão, estava muita gente passando para cima e para baixo, muito barulho, ele não conseguia se concentrar. Então, ele, já bem irritado com aquele barulho e com a falta de concentração, resolveu sair de lá e lá na frente tinha um lago, ele pegou um barquinho, ele atravessou com o barquinho, né, o lago até chegar lá no meio do nada, para que ele pudesse encontrar paz e então meditar. Não tinha ninguém, estava ele e o silêncio. Finalmente ele tinha conseguido o que ele tanto queria, que era o sossego, era a paz, ele e só ele ali naquele momento. Então ele fechou os olhos e começou a meditar. De repente ele escuta um pá, um barulho, tinha um outro barco batendo nele ali, batendo no barquinho dele. E ele ficou bravo, ele falou assim, não acredito que eu fugi daquela confusão e alguém veio me encher a paciência aqui. O que essa pessoa quer? Já com ódio, quando finalmente eu ia conseguir meditar, de novo alguém veio me atrapalhar minha meditação. E aí, já muito irritado, ele resolveu abrir o olho para ver quem que era. E quando ele abriu o olho, era um barquinho vazio. Alguém não devia ter amarrado o barquinho lá na borda do lago. Esse barco acabou ficando à deriva e, por acaso, bateu nele. E foi nesse momento que ele se deu conta de uma coisa muito importante. O ódio, a raiva, a negatividade são que nem esse barquinho vazio. A raiva está dentro de você, a negatividade está dentro de você, ela não está no barco. Não é uma outra, não é uma pessoa que veio te irritar, foi você que se irritou. O barquinho, ele tá vazio. A emoção tá dentro de você. É você e exclusivamente você que produz suas emoções. As outras pessoas, elas estão vivendo a vida delas. Quando elas executam algum padrão de negatividade, é porque dentro da vida delas, em algum momento, elas aprenderam assim. Mas quem está se deixando influenciar, quem está criando essa emoção dentro de você, é você mesmo. As outras pessoas são só um barquinho vazio. Elas vão passar por você, elas vão bater. Agora o barquinho, ele é vazio, ele pode bater em você e você ficar de boa. Ou você pode criar dentro de você uma emoção negativa porque é um barquinho vazio, bateu. Mas não é o barquinho. O barquinho não tem a personalidade, ele é um objeto. Ele não tem esse poder, né? Quem causa emoção em você é você. Ou seja, a próxima dica que eu quero passar para você é mantenha o seu eixo. Saiba manter o seu eixo, independente do tipo de barquinho que bata. A gente fala muito sobre isso, né? Não é o outro que te irrita, é você que se irrita com o outro. Você que produz a emoção
em relação a alguma coisa. Então, é só você saber que você que está gerando aquela emoção. Então, é você que gera. Se você tem uma pessoa negativa que você é obrigado a conviver, ter perto de você, que emoção você vai produzir e como você vai evitar uma emoção que você não queira sentir. Como que eu evito essa emoção? Eu não quero sentir essa emoção. Tá, então, como que você quer sentir? Então, é você que comanda a tua emoção. A sua emoção não pode ser comandada pelo que acontece exteriormente. Né? As coisas vão acontecer, as pessoas estarão do seu lado, o barquinho vai bater no seu. Agora, como que você vai reagir a isso é você que comanda, né? É você que produz as suas emoções. Quando as pessoas entendem que elas que produzem as emoções que elas sentem, elas começam a comandar a emoção que quer sentir. Né? Eu falo isso no coach, eu falo assim, gente, hoje eu posso sofrer, posso chorar, eu sofro, eu tenho emoções. Mas até prazo para isso eu falo assim, eu vou me descabelar até amanhã cedo. Amanhã cedo eu vou e resolvo o que eu tenho que resolver. Porque se eu produzo a emoção, eu sou responsável por isso. Né? Exatamente. E aí, quando a gente fala em manter o seu próprio eixo, é exatamente isso. Na verdade, o que acontece, né? Quando uma pessoa fala um negócio, friamente aqui para você, quando ela fala um negócio para você, são ondas sonoras. É barulho. O que você vai fazer? Você vai pegar, você vai escutar isso, você vai interpretar o que aquilo significa, você vai dar um significado para aquilo que ela falou. E daí você vai gerar uma emoção em cima disso. Mas, essencialmente, são ondas sonoras. O que você interpreta delas é que vai gerar essa emoção. Quem ficou com raiva não foi o barco vazio. Quem ficou com raiva foi o monge. Então, de quais pensamentos negativos eu deveria estar preocupado? Com os meus próprios. Porque se chega alguma coisa e eu dei aquela interpretação, quem está dando a interpretação negativa sou eu. Uhum. Eu poderia ouvir aquilo e dar uma interpretação diferente. Pensar em alguma outra forma. Pensar, essa pessoa ainda não entendeu a minha proposta. É diferente de pensar, nossa, a pessoa falou um negócio negativo para mim. Nossa, eu vou começar a duvidar da minha capacidade. Talvez o meu projeto não seja tão bom mesmo. Talvez a gente não dê certo isso que eu tô pensando em fazer. Então, esse tipo de pensamento, ele vem de você. Sem dúvida. Uma próxima dica que eu vou passar para você é uma dica que a Cris Junqueira passa no Instagram dela. Para quem não sabe, Cris Junqueira é a cofundadora do Nubank. Nem preciso dizer aqui que é o Nubank, porque é simplesmente um dos maiores, se não o maior banco digital que tem. Foram eles que começaram aqui no Brasil com esse negócio de banco digital. E olha a proporção que tomou. E ela fala muito no Instagram dela assim, foca no seu, faz o seu. Porque tem muita gente na rede social que vai tirar dúvida com ela responde caixinha. Mas tal pessoa fez tal coisa dentro da minha empresa. Mas tem gente que não sei o quê. Mas porque tal pessoa tá puxando o saco de sei lá quem. Porque tal pessoa tá puxando o tapete. Ela fala, gente, foca no seu. Você tá dissipando a sua energia. As pessoas perguntam, como é que eu faço pra me dar bem na minha carreira? Cara, foca no seu. Sim. Faz o seu, independente da negatividade de uma pessoa ou não. Poxa, o que eu tô fazendo? Eu tô conseguindo trazer resultado? Eu tô conseguindo evoluir? Eu tô conseguindo executar aquilo que eu preciso? Fazer mais do que as pessoas esperam de mim? Isso que é importante, focar no seu. Exatamente. Usa essa energia naquilo que você consegue. Toda razão, né? Porque isso a gente ouve direto, a gente trabalha com comportamento humano, eu ouço direto. Não, porque meu marido fez... Como que eu faço para mudar um comportamento? Como que eu faço para mudar tal coisa na minha mãe? Como que eu faço para... Gente, foca no seu. O que você tem que fazer para lidar com aquilo? Não é como você vai mudar o outro. Mudar o outro você não vai. Você não vai mudar o outro. Como você vai fazer para lidar com isso? O que você vai fazer para não gerar essa emoção que gera. Como você vai se comunicar com essa pessoa para que você tenha o resultado que você quer. Ou seja, o que a gente sempre fala de objetivos. Ação individual. Não queira mudar o outro. Né? Agora, tem um fenômeno muito interessante que acontece quando você começa a focar no seu, que é a liderança pelo exemplo. Quando você para de se preocupar porque a tal pessoa puxa saco, porque tal pessoa não sei o quê, e começa a usar a sua energia para você mudar a sua vida, você vai começar a ter resultados.
Porque você não vai dissipar a sua energia, você vai focar 100% da sua energia em alguma coisa que você consegue executar. Quando você começa a ter resultados, isso começa a aparecer. Quando isso começa a aparecer, as pessoas ao redor falam, opa, deixa eu ver o que ela fez. O que ela está fazendo? E aí sim, você cria uma conversa para ter alguma mudança lá dentro. É o caminho inverso. A partir do momento que você, através das suas ações e dos seus resultados, mostra que existe uma maneira diferente de pensar, as pessoas vão começar a te ouvir e aí elas vão mudar o jeito, não como objetivo, mas como consequência de você ter mudado a sua vida, de você ter transformado a sua vida. Muita gente no DL faz isso. A pessoa, ela decide, não, a família inteira, não sei o que, tá falando, não vale a pena, não. A pessoa decidiu ir pro DL, ela transforma a vida, o resto da família vem. Exatamente, bem isso. É a liderança, por exemplo, né, que a gente tanto fala. Quer modificar o outro, mostra um resultado diferente, que você modifica o outro automaticamente vai querer, né? Exatamente. Liderança, por exemplo. E tem um recado final que eu quero passar para vocês, que é essencial que você tenha isso em mente. Eu estava discutindo, inclusive, com a Viviane, antes da gente começar esse episódio, que esse episódio ele foi um pedido de vocês, assim como muitos outros episódios, tipo como lidar com comportamentos tóxicos, como lidar com as minhas crenças limitantes. E eu percebo que isso é um tema, né? Pessoas narcisistas, são temas que volta e meia a gente encontra na rede social. Como lidar com a minha autossabotagem, que a gente já falou pra vocês que não existe esse negócio de autossabotagem, mas tudo bem, tá na moda na internet, muita gente fala disso. E aí o que acontece? Eu fico pensando assim, existem essencialmente duas formas da gente se motivar, né? Ou a gente busca alguma coisa positiva ou a gente foge da dor. E geralmente quando a gente fugiu da dor na nossa vida no passado, a gente aprendeu. Tanto que muita gente tem a crença do errando que se aprende. A pessoa sofre, mas ela aprende. Aí ela começa a criar um fascínio pelo negativo. Por quê? Porque o negativo, ele atrai, ele faz a pessoa evoluir, mas não precisa ser esse peso todo. Não tô querendo dar isso como bronca, mas um puxãozinho de orelha pra galera que... Não só vocês que pedem, porque também, às vezes eu caio nessa também de ficar com pensamentos pessimistas, mas presta atenção no tipo de conteúdo que você tá querendo consumir. Porque se você tá pedindo isso pra gente, não é você, é a sociedade. Sim. E está se refletindo aqui nos pedidos. Eu nunca recebi um pedido assim, como estar perto de pessoas boas e dar feedbacks positivos para as pessoas com as quais a gente se importa. Como eu posso ser uma pessoa mais gentil com quem está ao meu redor? Não é isso que vem. Geralmente como a autossabotagem, pessoas pessimistas. O positivo ele não atrai. Esse tipo de pedido a gente não recebe. Então presta atenção no tipo de conteúdo que você está pedindo também, que talvez isso reflita muito daquilo do modus operandi do seu dia a dia. Exatamente. Sabe que eu sempre falo assim, pessoas que reclamam muito, né? Eu sempre falo, olha, para cada reclamação, eu quero que você arrume, é um exercício mesmo. Para cada reclamação, você tem que arrumar 3 motivos de agradecimento. Para cada coisa negativa que você pensar, eu quero que você pense em 3 coisas positivas, para ir quebrando o padrão, né? Para a gente quebrar o padrão de pensamento, a forma de pensar desse jeito. É lógico que isso é adquirido. A maioria das vezes que a pessoa é negativa, você pode ver que tem alguém na árvore ali que também é, né? Então, é você começar a querer quebrar padrão. Quebrar padrão, a gente faz sempre uma coisa inversa. Então, eu estou pensando uma coisa negativa, eu vou pensar numa coisa positiva. Quebrar o padrão o tempo inteiro, né, Carol? Eu vejo assim, é você ter o carinho, a força de vontade de mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar atitudes, mudar ação. Porque também não adianta a gente reclamar e continuar fazendo a coisa do mesmo jeito. A gente, às vezes, até sabe, aprendeu, mas continua no velho padrão. A gente vai lutar contra o padrão.
A gente tem que lutar contra o padrão. A gente tem que olhar ali e falar, não, eu quero mudar isso aqui, eu não quero mais, eu não vou agir mais dessa forma, eu vou agir desta forma a partir de agora. Quando acontecer tal coisa, quando eu tiver um pensamento negativo, eu vou pensar em 3 possibilidades positivas na minha vida. Então, eu vou pensar no negativo, mas já quero 3 respostas positivas. E assim a gente vai mudando hábitos e comportamentos, né, Carol? Exatamente. Ou seja, a gente tende a ficar reclamando demais do que a gente não tem. E agindo de menos. Agindo de menos e agradecendo muito pouco por aquilo que a gente consegue, por aquilo que a gente tem na nossa vida. Então fica como recado geral, tá? Não, lógico, a gente vai continuar falando sobre esses temas, né? Comportamentos disfuncionais, pessoas tóxicas, tudo mais, porque são temas importantes e a gente não vive num mundo maravilhoso do ursinho Pooh, em que todo mundo é bonzinho. Então a gente vai ter que continuar falando sobre isso. E é normal que as pessoas voltem a pedir temas nesse sentido. Mas, pô, gente, é importante também a gente reconhecer coisas positivas, é importante a gente pedir temas sobre crenças possibilitadoras, ao invés de pedir só sobre crenças limitantes, né? Como eu faço para fazer o bem. Exatamente. E coisas desse sentido. Você sabe que tem eu sempre falo isso em algum curso meu, que tem um palestrante que foi dar uma palestra e ele vai dar palestra. E no meio da palestra ele conta uma piada. Todo mundo ri. Aí ele continua a palestra mais um tempo e conta a mesma piada. As pessoas já começam a rir, alguns riem, alguns acham estranho. Aí ele continua a palestra dele e ele conta a mesma piada. Aí o pessoal já começou a achar estranho. Será que ele está esquecido? Será que ele tem Alzheimer? O que será que está acontecendo, né? Aí ele continua a palestra, conta a mesma piada. Aí todo mundo começa a achar muito esquisito. Aí ele fala na palestra. Ele fala assim, poxa, eu falei a piada uma vez, todo mundo riu. A segunda, alguns riram. A terceira já começaram a desconfiar. A quarta já estavam achando que eu estava faltando parafuso em mim. Mas por que quando você acontece alguma coisa ruim para você pensa nisso, repete? Fica pensando nisso isso você não acha esquisito? Isso você não acha estranho? Porque quando te acontece uma coisa boa, você pensa nisso em pouco tempo. Só que a coisa ruim, ela permanece, ela propaga, ela continua, ela não sai da sua cabeça. Às vezes por dias, meses, até anos, e aquilo na tua cabeça. Então, é a gente que produz isso, é o que a gente estava falando, é a gente que produz as emoções que a gente quer sentir. Porque quando você tem algo prazeroso, isso dura pouco, e quando você tem uma dor, isso tem que durar muito. Por que você não inverte, então, o negócio? Né? E não inverte o padrão? Pensa pouco sobre as dores e curte mais as coisas prazerosas, né, Carol? Exatamente. Fica, então, o recado para você aí. E se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tema, desse puxãozinho de orelha, mas que às vezes faz bem, já lembra de curtir o vídeo e encaminhar esse vídeo para uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar com o tema. Lembra também de se inscrever no canal e seguir a gente nas plataformas de áudio, se você está nos ouvindo. Lembra de dar 5 estrelas. E eu quero sugestões de temas muito interessantes aqui nos comentários, hein? Porque a gente está fazendo os podcasts de acordo com a lista que vocês mandam pra gente. Os últimos 3 ou 4 episódios inteiros foi gente pedindo sugestão. Então Sim. Já coloca a sua sugestão de tema aqui embaixo pra gente conseguir criar um conteúdo que esteja cada vez mais encaixado às necessidades de vocês, que é para isso que serve o nosso trabalho. E se você ficou até aqui também, para a gente conseguir bater um papo nos comentários e eu saber que você chegou até aqui, manda monge aqui embaixo, que aí eu vou saber que você escutou a metáfora. Lembra também de seguir a gente no Enexo Oficial, que lá a gente posta conteúdos diários de desenvolvimento pessoal e profissional para você se manter firme nas suas metas de 2025. E se você quiser me encontrar nas redes, eu tô como a Carol Mireles. Manda um oi, fala que você veio do podcast. Eu vou ficar super feliz em conversar com você por lá. Viviane? Eu quero, antes de me despedir, fazer um convite muito especial para que, se você quer quebrar padrões, se você quer enxergar padrões, se você quer enxergar comportamentos e você quer cuidar da sua vida com carinho,
faça o DL. O DL vai te trazer essa autoconsciência, esse autoconhecimento para que você possa modificar tudo que você quer e merece modificar na tua vida para que você tenha a melhor vida, a vida que você merece viver, tá bom? Espero você no DL. Aqui embaixo a Carol vai colocar também o link do DL. Seja muito bem-vindo a uma vida extraordinária. E eu espero vocês no meu Instagram, @VivianeLauren, e também no próximo episódio, tá bom? Até o próximo, gente. Beijo, pessoal. Até semana que vem.